Fala galera, beleza? Aqui é o Jota. Estou trazendo mais um vídeo aqui da nossa série do JavaScript. Nesse vídeo eu vou estar falando aqui de estrutura de controle. Tem o objetivo aqui de controlar o fluxo do código. Então a gente vai tomar decisões baseadas em lógicas booleanas para controlar o fluxo do código, né? Saber para que rumo o nosso código vai ser executado. Então, aqui a primeira estrutura mais básica que a gente tem seria o if. Então, como que eu posso definir aqui? Eu posso criar uma variável de teste aqui, por exemplo, idade, e testar. Se a minha idade for maior ou igual a 18, então eu posso dirigir. Então, como é que está funcionando aqui? Eu tenho uma variável que tem o valor 18. Aqui na minha estrutura condicional, eu tenho um teste que vai me retornar um booleano, né, um verdadeiro ou falso. E se caso seja verdadeiro, ele entra na minha condição. Então ele vai escrever pode dirigir. Vamos ver? Aqui, ó, pode dirigir. Caso a minha variável tenha um valor menor, por exemplo, 17, aqui ele não deu nenhum retorno. Então significa que ele não entrou na nossa estrutura. Então ele fez o teste aqui, me deu um valor falso, e ignorou, continuou o código. Mas imagina que eu ainda quero que tenha uma execução como um se não, por exemplo. Se a idade for maior ou igual a 18, então eu posso dirigir. Se não, eu não posso dirigir. Então eu posso utilizar aqui o nosso else para isso. Beleza? Então aqui eu faço o teste de novo. Eu testo se é maior ou igual a 18. Se for, eu posso dirigir. Se não for, eu não posso dirigir. Então, em vez de ignorar tudo, ele vai entrar no else. Vamos testar? Aqui, ó, não pode dirigir, beleza? Galera, agora vamos imaginar aqui uma situação hipotética, né? A gente tem aqui uma empresa em que os salários dos funcionários menores que R$1.000 são isentos de imposto. Agora, os funcionários que recebem de R$1.000 a 2.500 paga 2,5% de imposto. Já as pessoas que têm um salário maior ou igual a 2.500 pagam 3% de imposto. Como que eu faria isso? Porque aqui eu já não tenho mais só duas condições, né? Eu tenho três condições para testar. Nesse caso, a gente vai usar um carinha que chama else if, que eu consigo adicionar mais uma condição ao meu bloco de teste. Vamos ver como é que fica? Imagina que aqui eu criei uma variável salário. Então vamos começar a criar as condicionais, né? Então, se o salário aqui é menor que 1.000, é isento de imposto, certo? Agora eu posso utilizar aqui o else if para fazer mais um teste. Então, se o salário for maior ou igual a 1.000 e salário menor que 2.500, então aqui eu pago 2,5%. Certo? Agora o último caso de teste seria o nosso else, né? Então, se ele não entra em nenhuma das outras condições, ele cai na última, que seria o nosso salário aqui de 3%. Então, pago 3%. Vamos testar? Então, aqui, ó, o meu salário é de R$1.000, então ele entra na segunda condição, né? O salário de 1.000 e menor que 2.500. Então, eu pago 2,5%. Então, se eu colocar aqui um valor menor, como 700, ele tem que entrar aqui na minha primeira condição, né? Que seria isento de imposto, porque o meu salário é menor que R$1.000. Vamos ver? Beleza, isento de imposto. Agora, se eu coloco aqui um salário maior que 2.500, por exemplo, R$3.000, obviamente ele tem que entrar aqui na última condição, porque ele não entra nem na primeira e nem na segunda. Então ele tem que pagar 3%. Vamos ver? Beleza, paga 3%. Perceba que aqui a gente tem aqui o controle do fluxo do código. Ele faz o primeiro teste. Se não entra no primeiro caso, ele vai para o else if, que seria o nosso segundo caso de teste. Ele faz o segundo caso de teste. Se não deu certo, ele vem para o else, que seria o último caso que cai. Então, se não cai no primeiro, não cai no segundo, então sempre vai cair no else. Então aqui no nosso exemplo ele paga 3%. Então vamos ver mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode dirigir com 18 anos e caso tenha a carteira de habilitação. Então como é que a gente controlaria isso? Vou criar duas variáveis. Então aqui eu criei duas variáveis, a idade eu tenho 18 e eu não tenho habilitação. Então como que a gente controla isso? Eu posso fazer um teste.
Então aqui, ó, o primeiro teste que eu faço seria em relação à idade, né? Se a minha idade é maior ou igual a 18, eu tenho a possibilidade de dirigir. Não significa que eu posso ainda, porque eu não tenho habilitação. E se eu não tenho, eu sou muito novo ainda para dirigir, beleza? Mas eu preciso adicionar mais um caso de teste aqui, porque eu posso ser maior de 18 anos, mas não ter uma habilitação. Então, eu tenho a possibilidade de dirigir, mas eu não posso ainda porque eu não tenho habilitação. Como é que ficaria esse caso? Então aqui eu adicionei mais duas verificações, que seria tem habilitação, né? Aqui como é um teste booleano, eu posso adicionar a variável booleano para fazer um teste. Então aqui, como é falso, ele vai cair aqui no meu else, beleza? Vamos testar. Então aqui, a minha variável 18, então ele caiu nesse primeiro fluxo, que eu tenho a possibilidade de dirigir, mas como eu não tenho habilitação, aqui é falso, me deu a mensagem, não posso dirigir pois não tem CNH. Então aqui se eu coloco um true, vamos ver a mensagem, tem a possibilidade de dirigir e também posso dirigir, porque eu tenho 18 anos ou mais e também tenho habilitação. Agora se eu tiver aqui 17 anos, muito novo para dirigir, então mesmo que essa variável seja true, não importa, não vai cair dentro desse primeiro bloco, então nem vai executar esse bloco, já vai cair direto aqui, beleza? Então a gente consegue fazer esses desvios de fluxo dentro do nosso código. Galera, e mais uma estrutura de controle que a gente tem no JavaScript seria o switch. O switch ele é uma estrutura de controle para testar valores baseado em casos. Como que funciona? Eu crio uma estrutura em que eu tenho vários casos e eu passo um valor para ela. Esse valor vai encaixar em algum caso e executar aquele bloco, ou ele vai cair num valor default e executar o bloco default. Então, vou mostrar aqui como é que funciona. Então, aqui eu declaro switch. Então, repara que nesse exemplo, eu criei aqui uma variável dia da semana e atribuí um valor. E criei aqui a minha estrutura switch. Switch baseado no dia da semana. Então, caso o meu valor seja 1, é domingo. Caso seja 2, é segunda e assim sucessivamente. E aqui, como eu comentei, o caso default, se não cai nenhum desses valores, como não existe o dia 8, 9, 10, é um dia inválido. Por que eu tenho que colocar um break? Um break é um comando de parada. Então, quando ele chega aqui, ele para e sai do switch. Se eu não colocar esse break aqui, ele vai executar o caso 1 e vai passar para o caso 2. A gente não quer isso, a gente quer que quando caia nesse caso, ele pare e saia. Vamos testar? Então beleza, aqui dia 1, domingo. Vou colocar aqui dia 2, segunda. Se eu colocar aqui o dia 10, é um dia inválido, porque ele não caiu em nenhum caso e caiu aqui no meu default. Beleza? Então galera, aqui um exemplo de quando eu esqueço o break. No meu exemplo aqui, do dia da semana, eu passei 1. Então ele vai cair aqui no caso 1, que seria domingo. Eu esqueci o break. O que acontece? Ele executa o próximo passo a partir do caso em que ele entrou. Então aqui ele entrou no 1, vai sair domingo, e ele vai executar o próximo caso também. Então vai mostrar segunda. Ah lá, domingo e segunda. Então não pode esquecer o break, a não ser que você está criando alguma lógica aí que seja necessário fazer isso, porque eu acredito que dificilmente você vai entrar em algum caso em que você precise omitir um break. Então, não esqueça o break, porque isso pode gerar algum bug indesejado e vai ser bem chato de encontrar, beleza? Então, é isso, galera. Valeu!